Você quer saber qual gema de 5 estrelas colocar na sua build? Nesse vídeo vou fazer a famosa tier list. Vou te ensinar a diferença de ressonância e de efeito de gemas, para daí você ter a capacidade de escolher qual a melhor gema 5 estrelas que você vai ou investir financeiramente na sua conta, ou é aquela que quando você dropar, você vai jogar todos os seus recursos para ela. Meu nome é Daniel Peçanha, bem-vindo ao meu canal. Vamos pro vídeo. Então, para a gente começar esse nosso vídeo, já peço para você, se inscreve no canal, deixe seu membro, seu mão de vaca. Pô, custa menos de R$2, cara. Larga de ser mão de vaca. Ô, leite com pera, vem me criticar, mas deixa o membro, tá? Comenta, por favor, vamos ser saudáveis nos comentários, tá? Mantendo sempre a linha do respeito. E não deixem de comentar, porque aqui a gente vai trazer uma discussão saudável. Vamos lá. Antes de a gente conversar, chegar no famoso tier, né, das gemas, eu quero explicar para vocês a diferença de ressonância e de efeito de gema. Ressonância não é nada mais do que nada menos do que o aumento dos atributos básicos dos equipamentos, né, que você vai estar utilizando. Então não é nada mais nem nada menos do que isso. A ressonância ela pode chegar hoje em dia até 13 mil de ressonância. Eu vou pegar para você como exemplo da minha conta, eu estou com 3.167 aí, como você pode ver, e eu tenho 158,35% no aumento de atributos básicos da minha conta. Na sua conta, se você tiver uma ressonância menor, você tem um percentual menor, e se você tiver uma ressonância maior, você vai ter uma ressonância, um percentual maior, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ah, mas Peçanha, ressonância não é tudo. Ressonância, ela aumenta os seus atributos, tá? Isso é muito importante. Eu quero que você entenda isso. Frisa, ressonância, quando eu estiver explicando ressonância é para aumentar o atributo. O que é efeito da gema, tá? Eu vou pegar exemplo para você, a Jade Sangrenta. A Jade Sangrenta, ela é uma gema 5 estrelas, tá? E ela pode ser 2/5, 3/5 e 4/5 ou 5/5. E daí ela vai te dar um percentual de ressonância, tá? Então, o efeito da Jade é o seguinte, ela aumenta todo o dano causado por você. Aí vai dependendo do grau dela, na minha que está no grau 6, ela está em 17%, enquanto estiver com a vida cheia, com um bônus mínimo de 8,5%, enquanto estiver com a vida baixa. Aumenta a sua velocidade de movimento em 10%. Além disso, o dano recebido é reduzido em 4% quando estiver com menos de 50% da vida. Isso é efeito da gema. Então, o nosso tier hoje vai ser baseado em efeitos que as gemas podem te dar de 5 estrelas. Estamos definidos nisso? Então, se você não pulou, se você está vendo o vídeo inteiro, você já entendeu o que eu vou explicar na linha dos tiers, porque como eu defini quais são os tiers da gema, não defini por ressonância, defini por efeito. Isso vai servir até para você escolher, e também lembrando que a minha opinião, mediante os efeitos que eu gosto, entendeu? No jogo, então vai ser a minha opinião e você pode trazer aí nos comentários a sua opinião, se você tiraria uma gema de um tier e colocaria no outro, tá? Então, como a gente vai estar conversando sobre os efeitos, eu não vou botar aqui gema tier S, gema tier A, gema tier B. Isso você tem de monte na internet, tá? Então, o nosso a gente vai dividir em 3 tiers.
essenciais do meta, vai ser o nosso tier, nosso top tier vai ser as essenciais do meta, tá? Tier medianas, que vai ser o quê? Elas estão ali, os efeitos não são ruins, mas também não são os melhores efeitos, tá? Se tiver ali na conta, eu não tenho condições de ter a gema que eu quero, 5 estrelas, porque eu não tenho money. Então, não são das essenciais do meta, mas tá ali na conta, são as medianas. E vai ter o tier pura ilusão, que vai ter aquela gema que você vai olhar, vai falar assim, pô, eu tô com uma 5/5 na minha conta. O efeito daquela gema é uma pura ilusão. Você só simplesmente tá com a gema ali por causa da ressonância. Só que para efeito, aquela gema não vai te servir de nada, nem no PvE, nem no PvP. Tá? Então, não vai te servir de nada. Então, a gente vai dividir os nossos tiers dessa forma. Estamos entendidos? Tier essenciais do meta. No tier essenciais do meta, a gente vai ter Jade Sangrenta, Consequência Turbulenta, Esperança Engarrafada, Centelha do Vazio, Firmamento Dourado, Lupus Core, Mecanismo do Colosso, Flor Sangrenta e a Espiral Assombrada. E vamos fechar com a Recipiente do Soturno. Só que aqui, essas vão ser as essenciais do meta, no meu ponto de vista. Só que aqui eu vou botar um adendo, tá? Hoje em dia. Ainda vou manter a Jade Sangrenta e a Consequência Turbulenta como as... Eu não tenho condições de escolher as gemas 5 estrelas. Qual as que eu começo na minha build peçanha? Estou começando o jogo agora, ou estou numa fase do jogo que eu estou com builds de 1, de 2 estrelas, queria encaixar uma 5/5, ou uma 5 estrelas, né? Uma 2/5, 3/5, não importa, para ter o efeito da gema 5 estrelas, que eu posso subir ela, eu vou colocar a Jade Sangrenta e a Consequência Turbulenta. E também vou colocar a Espiral Assombrada, que eu ainda não gravei o nome dela, tá? Vou colocar essas 3 gemas, porque a Espiral Assombrada ela é muito forte desde o nível 1. A Jade Sangrenta é a Jade Sangrenta, não preciso dizer mais para vocês. E a Consequência Turbulenta, a gente sabe qual é o potencial de crítico, tá? Então, essas 3 gemas aqui, lembrando, no meu ponto de vista, primeiro lugar, Jade Sangrenta, segundo lugar, Consequência Turbulenta, terceiro lugar, Esperança Assombrada, para que se você quiser, só posso colocar 2. Então, gosto da forma como o Peçanha fala, do que o Peçanha joga. Então, Espiral entraria no terceiro lugar, só botaria Jade a Consequência. Posso botar 3, boto a Espiral Assombrada. Só posso botar 1, Jade Sangrenta. E assim vai, tá? Então, ficamos alinhados nesse ponto. As essenciais do meta, vou repetir, tá? Para vocês, vou falar de cima para baixo, tá? Novamente, Soturno, Espiral Assombrada, Flor Sangrenta, Mecanismo do Colosso, Lupus Core, Firmamento Dourado, Consequência Turbulenta, Centelha do Vazio, Esperança Engarrafada e Jade Sangrenta. Essas seriam as essenciais do meta. Gemas medianas. Por que medianas? Vamos no nosso tier medianas. Primeiramente, porque os efeitos delas são interessantes, tá? Dá para encaixar numa situação ou outra ali, mas não são os melhores efeitos. Como eu falei das essenciais do meta, não tenho o que falar, não são os melhores. Vou pegar um exemplo bem forte, que é a lasca de carne pétrea.
tem um efeito muito forte mesmo. Só que o efeito dela depende da build. Se a build não fizer o que a Lasca pede, que seria da perda de controle total, você tem a Lasca ali. Se ela não der, a tua build não der isso, você não vai ativar a Lasca. Então não adianta. Ela se torna uma gema mediana porque ela depende, não é por causa que ela não a condição dela, o efeito dela, tudo é perfeito, entendeu? Como são as essenciais do meta. Por isso, elas vão entrar numa linha mediana. Então, a lasca de carne pétrea vai abrir as nossas gemas medianas, tá? Cinza da Fênix, segundo. Por quê? Porque assim, hoje tem Pet Salvador, tem Gladiador, tem várias coisas, então a Cinza da Fênix, ela, até o cooldown dela é muito alto, por isso que ela vai entrar. Bilha Impregnante, Bênção dos Dignos, Coração Gélido, Vontade Concentrada, Estilhaço de Fogo Estelar, Bocarra das Profundezas, Cofre Tempestuoso e, por último, para a gente debater, tá? Sangue Malévolo. Poxa, Peçanha, mas a Sangue Malévolo ela é muito forte. Ela das gemas defensivas, para mim, ela é a gema mais forte que tem. Poxa, ela me deixa ali, após eu receber dano, ela me deixa, após eu ficar com 50% a menos de vida, né? Eu vou ter ali durante 4 segundos um aumento do meu dano causado e vai me deixar invulnerável a ataques primários. É aqui que eu não acho que ela seja uma gema essencial do meta. Porque quando eu coloquei as gemas essenciais do meta, é aquela gema que você vai investir, até mesmo que financeiramente, para colocar. Se ela te deixasse invulnerável a qualquer ataque primário, habilidade, dot, qualquer coisa, eu colocaria ela como uma essencial do meta. Mas como ela só deixa a ataques primários, você ainda continua tomando dano de dot de habilidades, eu não considero ela aquela gema que você vale a pena você investir, entendeu? Financeiramente. Vamos supor, entre a Sangue Malévolo e a Jade, a Jade. Ah, mas Peçanha, você tá comparando a Jade. Vou comparar com a Centelha. Entre a Sangue Malévolo e a Centelha, pelo push que tem hoje, dano, velocidade de ataque, é algo muito forte. Eu vou pegar um comparativo que ela seria, eu botei como essencial do meta, tá? Que pode ser muito criticada no ponto de vista de vocês, mas que eu acho muito forte e ela tem uma linha defensiva e ofensiva. Seria Firmamento Dourado. O defensivo da Firmamento Dourado, a evasão, você poder esquivar do dano que você poderia tomar, eu acho mais forte do que a Sangue Malévolo, o aumento de evasão, principalmente na atual situação, quando a gente fala de campo de batalha. Tá? Então, a Firmamento Dourado, para mim, é mais forte do que a Sangue Malévolo. Aceito que vocês entrem nas discussões aí, se vocês concordam ou não comigo. E vamos para o último tier. Vamos entrar agora no tier Pura Ilusão. O que seria o tier Pura Ilusão, jogador? O tier Pura Ilusão é aquela gema que ela só vai te dar ressonância e o efeito que ela tá ali, que você vai ter dela é pura ilusão. Ela não é proveitosa nem no PVI, para você ter noção. Vai ter gente me criticando pra caramba. Concordo, você pode me criticar à vontade, mas você tem que só lembrar que é minha opinião, tá? E mediante todo o conhecimento que eu tenho com todos os outros jogadores que eu troquei ideia também, tá? Então, eu vou deixar aí qual é o tier Pura Ilusão.
E vamos startar com uma que já foi meta, né? No passado, mas hoje em dia é pura ilusão. Chamado Lamentoso, tá? Sombrecuante, Assombração de Zuenson, Fragmento Infernigno, Honraria de Muitos Reinos. Essa seria o tier pura ilusão ao meu ponto de vista. Nenhuma dessas gemas eu não vejo o efeito dela fazendo diferença, aumentando o boost de dano, ou quando ela é aplicada, caraca, igual tipo a sombra ecoante, né? Vamos botar aqui, evoca clones das sombras, caraca, jutsu do Naruto, pá! Leite com pera como? Porra, você é o Naruto, mano, vou usar aquela sombra ecoante, pá! Soltar, vai ter clones das sombras, eu vou evocar, vou matar todo mundo, vou limpar o mapa. Você é um nécro de 1000 esqueletos na verdade, 6 esqueletos com 1000 sombras. Porra nenhuma, meu amigo. Porra nenhuma. Então, jogador, é isso que eu quero dizer quando eu te falo. Ou quando você fala uma chamada lamentoso, vai vir o lobo lá, vai sair, vai destroçar todo mundo. Vou soltar Kurama, tô com o Naruto hoje na cabeça. Vou soltar Kurama lá pra frente, vai porra nenhuma, vai dar dano de nada, filho. Ainda vai ser um lobo que até o mob vai conseguir desviar se ele andar pro lado. Então, entenda. O efeito da gema não serve. Se você, pô, uma peçanha, caraca, eu tenho uma chamada lamentoso, porra, 5 estrelas no nível 10. Você pode utilizar ela para você ter a ressonância que eu te expliquei lá atrás, mas eu não aconselho você ter ela como efeito de gema principal, nem no PVP, nem no PV. Aí você vai colocar uma gema auxiliar para você pegar o efeito. E lembrando que essa gema auxiliar você só pega o efeito nível 1, você bota a gema nova, e ela vai fazer uma total diferença, que é a espiral assombrada. Ela vai servir mais para você. Então, esse é o foco. Eu vou fazer agora que você já entende a diferença de ressonância e de efeito. Eu vou trazer o das gemas de 2 estrelas, tá? Mas eu quero que você entenda que o foco desse vídeo aqui foi trazer para você, num ponto de vista mais engraçado, na minha linha, nada de não. Essenciais do meta, medianas e pura ilusão, tá? Até para você for pegar uma conta, se você for comprar uma conta, se você for estruturar a sua conta, você entender o caminho que você tem que fazer, porque essa é a pura realidade do game. E você, no meu ponto de vista, se você buscar entender um pouco do game, você vai entender o que eu tento fazer de uma forma aqui descontraída para trazer essa visão para você. Você vai entender ela mais por dentro, tá? Porque faz a diferença quando você pega e você consegue construir sua conta mediante isso. E, novamente, já te peço, deixa aquele like, se inscreve no canal. Lembrando que a gente está trazendo hoje vídeo de Diablo, estamos trazendo outros jogos também, então você pode acompanhar vários jogos aqui. Deixa seu membro para você apoiar o canal. Larga de ser mão de vaca. Leite com pera. Na hora de comentar, só peço a você respeito, tá? Mas não deixe de comentar. Quer deixar o dislike? Deixa o dislike, leite com pera. Você pode deixar o dislike, entendeu? Você vai continuar a ser leite com pera. Entendeu? Não tem problema. Não tô preocupado com isso. Mas deixa o dislike, coloca os comentários aí. E como a gente sempre fecha, até o próximo vídeo. Fui!